Olá, meus caros chorões, eu sou o Zé Tom e esse é o primeiro episódio do podcast Fundação. É uma alegria poder dizer que a partir de agora, uma vez por mês teremos esse encontro, esse momento aqui, juntos, na sua plataforma de áudio favorita, para trazer luz a grandes nomes do choro e da música popular brasileira. Esse podcast é produzido pela Roda de Choro Fundação. Para você entender melhor o que está por vir, deixa eu te explicar uma coisa. Durante esse nosso tempo que passaremos juntos, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Altamiro Carrilho, através de textos, relatos do próprio e de outras pessoas também. E no final do podcast, vamos escutar uma seleção de 5 músicas de Altamiro Carrilho, porque esse podcast é sobre música, e podcast de música sem música não ia dar certo. Mas falando em relatos, aqueçam os ouvidos, meus caros ouvintes. A partir de agora, a vida de Altamiro Carrilho começa a ser contada e para dar início, essa pessoa que vem agora é perfeita para fazer isso. Eu já gravei na Europa e nos Estados Unidos e talento como de Altamiro Carrilho eu posso contar nesses dedos aqui. E conto desconfiado, hein? Reconheceu essa voz? Ninguém mais, ninguém menos que Roberto Carlos, de terno azul, cabelos longos e lenço vermelho no pescoço, em um programa de televisão ao lado de Altamiro. Um virtuoso reconhecido até pelo rei de todas as avós desse Brasil. Esse áudio foi retirado do filme A Fala da Flauta. O ano era 1924 e a cidade de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, ainda ia descobrir que no dia 21 de dezembro nascia ali um dos maiores flautistas do mundo, Altamiro Carrilho. Como não podia ser diferente, o destino botou Altamiro numa família musical que mostrou muito da cultura da música e aos 5 anos já tocava sua flauta. Ninguém melhor do que ele para falar um pouco dele mesmo. Vamos escutar agora outro trecho retirado do documentário Uma Vida na Flauta. Meu nome é Altamiro Aquino Carrilho. Eu nasci num dia 21 de dezembro de 1924. Portanto, estou hoje com 80 anos completos. A minha infância foi muito influenciada pela banda de música da minha terra, que era regida pelo maestro Messias, meu tio, um dos 8 irmãos da minha mãe, e ele regia a banda e eu ia para lá assistir os ensaios. Então, desde muito cedo, eu fiquei com aquela música gostosa de banda de música, aquele ritmo festivo das bandas, no ouvido e na memória e no coração, por que não dizer? Aos 5 anos de idade, então, foi que eu demonstrei aos meus pais que tinha tendência musical. Eu vi o filho de um vizinho nosso tocando uma flautinha de lata, de brinquedo, que ele havia ganho de presente de Papai Noel, e só fazia assim, fi, 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 não saía nada, só um apito. E ele segurava a flautinha com uma mão só. Eu fui pedir para ver, ele me mostrou, eu digo, tem uns buraquinhos aqui, devem ser para colocar o dedo, e de acordo com a posição dos dedos, por causa dos instrumentos da banda. Eu já estava acostumando a ver os clarinetistas tocando, o flautinista, aquela coisa toda, então me deu essa intuição. Quando faltavam uns 20 dias aproximadamente para o Natal daquele ano, eu pedi a Papai Noel, fiz uma cartinha, mamãe escreveu uma cartinha para Papai Noel, pedindo uma flautinha igual à flautinha do vizinho. Papai Noel tinha que se virar, comprar uma flautinha igual a do vizinho. E Papai Noel trouxe a flauta. Que alegria! Nesse dia eu nem almocei, nem tomei lanche, nada. Fiquei o dia inteiro trancado no meu quarto, dedilhando a flautinha para ver se saíam notas. E para surpresa minha e da minha família, à tarde, durante o jantar, eu toquei uma marchinha. Eu não sei vocês, mas eu agradeço infinitamente ao vizinho, ou melhor, aos pais do vizinho, que influenciaram indiretamente o jovem Altamiro a querer uma flauta igual a que compraram ao seu filho.
Mas deixando o vizinho de lado, existe um pensamento muito comum na nossa cultura de falar se fulano aprendeu de ouvido ou não, aprendeu em escola. E é lógico que isso também ronda o meu imaginário. E quando eu pesquisava sobre ele para fazer esse episódio, eu finalmente achei alguma coisa que falava sobre esse ponto. Então, para finalizar esse momento da infância do Altamiro, eu deixo uma fala no programa do gigante Jô Soares, que como super comunicador que é, foi certeiro na pergunta. Altamiro, você começou a tocar de ouvido e depois foi aprender música? Como é que foi assim? Comecei a tocar de ouvido. Flautinhas de brinquedo, flautinhas de bambu, que eu mesmo fabricava. Eu tinha um ferreiro próximo de minha casa, ele esquentava o ferro quente e eu trazia o bambu já preparado, ele ia fazendo os furinhos no lugar que eu determinava. Pegava um lápis, eu marcava, faz um aqui, faz outro aqui e tal, e pronto. Aí ganhei programas de calor, ganhei prêmio e tal. Mas tinha alguma meninada que tocava com você ou você tocava sozinho? Não, eu tocava sozinho. Sozinho? Ouvindo rádio e ia tocar? Eu sempre fui exclusivista. Agora vamos dar um salto para 1943. No alto dos seus 22 anos, Altamiro Carrilho faz sua estreia nas gravações. Foi um disco com o lendário Moreira da Silva, interpretando os sambas Estúdio Azul e Amigo Urso. A partir de 1946, ele começa a brilhar em várias orquestras de rádio e também participa de grupos importantes da época, como os de Rogério Guimarães e César Moreno. E aí vem a cereja do bolo. Em 1951, anota isso, Altamiro passa a substituir ninguém menos que Benedito Lacerda no Regional do Canhoto. Imagina só. E aí, meu caro ouvinte, o cara simplesmente explode. 5 anos depois ele grava o Machixe Rio Antigo e vende quase 1 milhão de cópias, isso nos anos 50. Tá bom pra você? Então, para comemorar esse momento de Altamiro, que apenas em 8 anos saiu de primeira gravação para entrar no Regional do Canhoto e quase vendeu 1 milhão de cópias, vamos escutar ele tocando com o Regional em 1976. A gravação que você acabou de ouvir é do Altamiro já com seus 52 anos. E olha, que trajetória, viu? A carreira dele sempre foi marcada por muito sucesso. Só pra você ter ideia, foram mais de 300 composições e mais de 430 discos gravados, entre autorais e participações. É coisa de outro nível, meu amigo. E não foi só aqui no Brasil não, tá? Que ele fez história. Altamiro rodou o mundo. Passou por vários países, incluindo a antiga União Soviética, e sabe de mais uma? Ele chegou a morar no México por 1 ano. Esse aí viveu. E além de saber viver, esse aí sabe dar um conselho. Então cola o ouvido no fone e escuta o conselho de Altamiro Carrilho. Por isso eu acho que a juventude poderia se interessar um pouco mais, e já está se interessando pelo choro, porque há uma variedade muito grande de choros. Há o choro ligeiro, ao choro canção, ao choro que mostra uma série de variações, de modulações dentro de suas melodias. Enfim, é um gênero muito rico em melodia, em harmonia, e até mesmo em coisas curiosas, em desenhos de melodia curiosos. E eu acho que a juventude deve mesmo curtir, como eles costumam dizer, mais o chorinho. Obrigado pelo conselho, Altamiro, mas não para não.
Fala mais um pouquinho. Altamiro, muita gente diz que a juventude só quer saber de música estrangeira, mas todos os encontros de choro que se promovem, há muitos jovens presentes. Como é que você explica isso? É verdade, eu mesmo tenho constatado isso nos meus recitais, nos meus concertos populares aí pelo interior do Brasil, em todos os estados que fui, começando aqui pela Guanabara, agora estado do Rio. A juventude comparece em massa, nos prestigia muito, nos aplaude, nos incentiva e ao final do show, de todos eles, estão sempre fazendo perguntas, querem sempre saber mais sobre o choro. Por que será então que não se promovem mais encontros de choro pelos teatros da cidade? Bem, já estão sendo promovidos vários espetáculos com choros. Eu creio que agora, a partir de 77, nós teremos chance de trabalhar também no teatro, como os outros tipos de conjunto vêm trabalhando constantemente. Nós, os músicos de choro, teremos essa oportunidade também. Estou certo disso. Depois de um conselho desse, eu me sinto feliz, renovado e cheio de energias para dizer que nesses 11 minutos, Altamiro Carrilho se mostrou ser um grande artista, um exímio compositor e um grande articulador do choro no Brasil. Ficamos assim, meus caros. A partir de agora, escutaremos 5 faixas de Altamiro Carrilho e ficamos com nosso encontro marcado para o próximo podcast Fundação. Antes de ir embora, eu preciso agradecer de verdade, do fundo do meu coração, a cada pessoa que escutou esse podcast sobre a resistência da continuidade da linguagem do choro no Brasil e no mundo. Eu me chamo Zé Tom e nos encontraremos mais vezes aqui pela sua plataforma favorita. Não esqueçam de nos visitar nas redes sociais Instagram, @chorofundacão, no nosso site chorofundacão.com.br. E se você quiser ou tiver alguma dica, dúvida ou sugestão, você pode encaminhar o e-mail para zeton@chorofundacão.com.br. Muito obrigado, meus caros ouvintes. Aqueçam os ouvidos que agora é o som do Altamiro Carrilho.